Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. É hora de conferir o andamento dos mercados enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Bolsas funcionando e os mercados com alguns destaques importantes nesta quinta-feira, dia 22 de julho. A gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente o mercado financeiro. Dólar operando em alta nesse início de tarde, 0,4% a cotação da moeda americana, agora em R$ 5,21. Índice Bovespa, mercado de ações, queda de 0,4% nesse momento. Lá fora, mercados um pouco mais tranquilos, índice Dow Jones estava operando com estabilidade agora há pouco, sem alterações. Índice DAX, na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, fechou com alta, fechando já nesse momento, 0,6%. Na Ásia, destaque para o índice de Xangai, na China, com alta de 0,3%, mercado que já fechou pela manhã. Petróleo voltando a subir nesta quinta-feira, 0,6% em Londres, petróleo tipo WTI, também 0,6%, em Nova York o WTI, 0,6%, e em Londres o petróleo tipo Brent também subindo 0,6%, nesse caso para $72,75 o barril. Mercado, portanto, recuperando valores acima dos $70, depois da queda na semana passada. Mercado de commodities agrícolas. Bom, grande destaque nesta quinta-feira volta a ser o café. O café está disparando nada menos que 9%. Repito, 9% na Bolsa de Nova York, o café arábica, depois de altas já de 6,6% anteontem, terça-feira, depois ontem 5,5% e hoje 9%, ou seja, acumulando aí praticamente 20% em apenas 2 dias e uns quebrados. Claro, refletindo o impacto das geadas de terça-feira, que foram realmente devastadoras, segundo se especula no momento. Não tem levantamento ainda sobre o tamanho das perdas, mas se sabe que elas existem, são graves e atingem boa parte da região produtora de café arábica aqui, particularmente o sul de Minas, bastante afetado por essa incidência de geadas. Preço na Bolsa de Nova York já superando $1,90 por libra peso, são preços mais altos em quase 7 anos. São 1.590, 1.600 pontos praticamente, números redondos, de alta em relação ao dia de ontem. Então, a explosão dos preços do café já tem impacto aqui no mercado interno, a gente vai ver daqui a pouquinho. Os preços aqui já se aproximando dos R$ 1.000 por saca de 60 quilos. Apenas 2 dias atrás, a gente lembra, estava em torno de 850 o preço do arábica aqui no nosso mercado interno. Então, o destaque de hoje segue sendo o café, preocupação muito grande com o impacto das geadas na safra do ano que vem. A desse ano já é uma safra pequena, até afetada bastante por falta de chuvas. Com a colheita agora já quase no fim, 70% já colhidos. O que está sendo afetado agora é a safra do ano que vem, que seria a safra da recuperação dos estoques brasileiros e globais, e já se sabe que não vai ser toda aquela safra que a gente vinha prevendo para o ano que vem, pelo impacto das geadas que incide exatamente sobre a safra de 2022. Bom, o que mais? Bom, na Bolsa de Chicago, preços em queda nesse início de tarde, depois de boas altas nos últimos dias, o mercado hoje realizando lucros, investidores vendendo, aproveitando os altos preços e, com isso, preços despencando. Soja caindo 3,1% na Bolsa de Chicago, agora há pouco, milho 2,7%, o trigo, que manteve uma trajetória de alta por 6 dias seguidos, agora despenca 3,7%. Ou seja, realização de lucro. Só escapou, por enquanto, o arroz na Bolsa de Chicago, que vem subindo, arroz em casca, 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, sobe o algodão, 1 ponto percentual, está acompanhando o petróleo. Suco laranja também sobe 1,1%, cacau se eleva 2,2% e o açúcar cai 0,4%, açúcar bruto. E o café, como já destaquei no início, disparando nada menos que 9% café arábica em Nova York. Muito bem, daqui a pouco a gente dá uma olhada também no nosso mercado físico aqui, onde o destaque é, claro, o próprio café, chegando aos R$ 1.000. Mas antes disso, vamos dar nossa entrevista ao vivo para ver o impacto das geadas dessa semana. Também antes, também tivemos problemas de falta de chuvas, uma crise hídrica muito grande na região sudeste aqui, mas recentemente geada, 2 dias seguidos. A gente quer saber o impacto disso no setor de frutas, particularmente no setor de frutas cítricas.
Eu converso agora com Fernanda Geraldine Palmieri, ela que é pesquisadora de frutas do setor de HF do CPEA. Fernanda, muitíssimo boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Conta para a gente o que está acontecendo, qual é o impacto que está acontecendo no setor de cítricos, particularmente começar pela laranja aqui, o setor mais importante nessa área, com relação a esses impactos climáticos, que não são só dessa semana, né? Conta para nós, Fernanda, muito boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Bom, então, no caso da laranja, né, eu acho que além dessa questão da geada dessa semana, a gente tem que lembrar que as plantas, elas já estão debilitadas por um período de seca, né? Esse ano, basicamente todo esse primeiro semestre, as chuvas elas foram bem abaixo da média, e se for pensar no ano passado também já vinham abaixo da média, então essa situação climática desse ano, dessa semana especificamente, ela vem justamente para agravar uma situação que já vem aí de alguns meses. Eu sei que ainda é cedo para quantificar perdas, né? Mas o que você imagina que possa impactar isso, né, em termos de... Aliás, a safra está começando agora, né? A colheita da safra de laranja, laranja para suco, por exemplo, é um setor importante do agronegócio brasileiro. O que você imagina que possa ser o impacto disso, aproximadamente, é claro? Bom, primeiro que para a laranja esse impacto ele não foi tão generalizado quanto a gente viu para café, né? Que vocês mesmos relataram aí um impacto bem direto já no mercado físico, mas tem sim um impacto aí em muitas áreas que tiveram geadas bastante severas. E a gente pode avaliar de duas formas, né? Primeiro, na produção que está no pé, que realmente você comentou, a colheita está em andamento agora no estado de São Paulo. Para essa produção que está no pé, eu acho que a principal preocupação são os impactos em qualidade, né? Porque a geada, inclusive, já resultou, né? Porque a gente teve uma geada no final de junho, começo de julho. Então, as áreas atingidas, elas já têm mostrado impactos negativos nas frutas, né? Com frutas secas por dentro, cristalizadas. Então, essas são características que não são desejadas nem no mercado in natura, que seria fruta de mesa, e nem para a indústria. E agora, com novas áreas sendo atingidas pela geada, a gente tem uma expectativa que mais frutas sejam aí negativamente impactadas em qualidade. Agora, a gente tem que lembrar também que essas geadas, elas podem trazer impactos negativos também na próxima safra, né? Por mais que realmente é impossível quantificar, mas existe uma preocupação já com relação a isso, porque, como a gente já comentou, as plantas já vinham debilitadas pela seca e agora vem uma geada que agrava bem mais, né? Então, a gente viu aí pomares que tiveram congelamento e queda de folhas, e isso acaba também sensibilizando a planta, impactando negativamente aí no vigor dessa planta para a produção da próxima safra. Sem contar também que alguns pomares, principalmente os irrigados da região norte e noroeste, tiveram floradas adiantadas. Então, para aqueles que tiveram as flores atingidas, pode ser que haja também queima de flores, né? E, consequentemente, essas áreas vão depender de novas floradas aí para balizar a produção da safra 22-23. Então, pelo que você está dizendo aí, esse impacto na qualidade aqui significa menor quantidade também de suco como consequência, né? Ou seja, laranja com menos suco, isso impacta exatamente na produção de suco de laranja, consequentemente pode impactar nas nossas exportações. Agora, me chama a atenção que você já está citando prejuízos potenciais, inclusive para a próxima safra, assim como no café, né? Ou seja, são culturas perenes, isso afeta a própria planta, né? Consequentemente, não é só uma safra que é afetada, é duas, né? Isso é bastante preocupante, né, Fernando? Sim, com certeza. E eu acho que a situação ela não seria tão preocupante se a gente não estivesse vindo dessa seca tão severa que acometeu o estado de São Paulo nesse semestre, nesse primeiro semestre, né? Então, acho que essa situação realmente foi um agravante a algo que já era preocupante, né? Porque realmente a maioria das regiões produtoras está com chuvas bem abaixo da média aí nesse ano. Fernanda, com base nessa situação toda, que impacto já está tendo isso nos preços da laranja, por exemplo? O que você tem acompanhado aqui em termos de variação de preço por consequência disso?
Olha, eu nem diria que é por consequência disso, né? Eu acho que esse ano, no geral, já existia uma expectativa de preços firmes para a laranja, né? Por mais que a gente tenha uma previsão de recuperação da produção em relação ao ano passado, a estimativa do Fundecitrus é uma safra 9,5% superior à do ano passado, mas a safra do ano passado era uma safra muito baixa, né? Então, mesmo com esse 9,5% de aumento, a safra ainda deve ser mais ou menos 10% abaixo da média dos últimos anos. Então, já era uma safra pequena, né? Então, basicamente, era isso que vinha já dando sustentação aos preços. Agora, nesse mês especificamente, os preços eles estão subindo semana a semana, mesmo antes da geada, porque a moagem industrial está se intensificando e a demanda das indústrias ela está bem firme pela fruta. Então, isso já controla a oferta no mercado in natura. Essa questão da geada provavelmente deve ter um impacto até mais para frente, né? Porque ainda vai ser dimensionado e também essas frutas afetadas vai ser mais para frente realmente que os impactos em qualidade vão ser vistos. Hum. Só para completar ainda a questão da laranja aqui, o efeito dessas condições climáticas, isso tanto para laranja para suco, que é normalmente a laranja pera, né, como para as variedades de mesa também, né? Sim, esses impactos da geada, eles afetam os dois segmentos, né? Para a mesa, com certeza, pode ser que muitas frutas sejam inviabilizadas para ir para esse segmento. Elas podem até ser aceitas para a indústria, porque querendo ou não, a indústria não tem condições de fazer uma seleção muito grande, porque é um volume de fruta muito significativo. Mas para eles Uhum. acaba sendo também um prejuízo, porque essas frutas praticamente não vão ter suco, né? Então pode ter uma queda aí no rendimento industrial. Uhum. Fernanda, outros sítios como o limão, por exemplo, ou a mexerica, a nossa tangerina aqui, também foram afetados, não? Olha, para a tangerina, no estado de São Paulo especificamente, o problema ele acaba sendo menor porque a safra está praticamente finalizada, né? Então, tem poucos volumes ainda sendo colhidos aqui em São Paulo. Em Minas ainda tem alguma coisa, então pode ser que lá tenha um dano eh, mais visível, só que também não é um volume tão grande, porque também está próximo do fim. Então, acho que isso ameniza um pouquinho aí os impactos, porque senão poderia ser até pior, porque é uma fruta até mais sensível, né? Sim. Mas provavelmente por conta desse ritmo do estágio atual de colheita, os danos devem ser menor aí para a tangerina Poncã. Pensando na limácea Tahiti, aí realmente existe uma preocupação maior, porque existem pomares em todos os estágios atualmente, né? Tem pomar em flor, tem pomar que está com frutos pequenos, tem pomar em colheita, e aí eu acredito que os danos eles podem ser mais complicados, porque a flor ela acaba sendo mais sensível, os frutos pequenos eles acabam tendo mais facilidade também de cair do pé, então, acredito que para a limaça da Tahiti a preocupação realmente pode ser até maior, o impacto ele pode ser até maior por conta do estágio atual de desenvolvimento. A laranja, por exemplo, são poucas as áreas que estão em florada ou com pequenos frutos no pé. A maioria já está com o fruto desenvolvido e próximo da colheita. Então, o impacto realmente é em qualidade. Agora, o limão, ele, como ele tem aí muitas pessoas que tentam, né, escalonar essa produção, tem pomares em vários estágios de maturação, então realmente aí pode ter um impacto negativo mais complicado. E lembrando, né, que limão é já um produto importante da nossa pauta de exportações também. O Brasil cresceu muito em exportações de limão, sobretudo para a Europa, né? E isso pode eventualmente impactar também as nossas exportações, né, Fernando? Sim, com certeza, até porque as exigências de qualidade do mercado exportador, elas são bastante altas, né? E realmente você comentou que esse ano as exportações de limão elas têm ido muito bem. Claro que o período maior de exportação brasileira de limaça da Tahiti é no primeiro semestre, né? O segundo semestre já é um período que normalmente a oferta cai, então a exportação acaba caindo também. Mas mesmo assim pode ter um impacto aí de redução ainda mais significativa nas exportações por conta das geadas. Vai impactar mais na nossa caipirinha, né, Fernando? Nosso limão, a limaça que a gente chama de limão, limão Tahiti. Fernanda, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito boas informações. A gente vai continuar acompanhando aqui o efeito do clima, que
E é bom lembrar que não terminou ainda, tem mais geadas previstas para a virada do mês, né, Fernando? E isso pode voltar a afetar novamente todo esse setor de cítricos, né? Porque realmente é um ano bastante complicado em termos de clima. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado, uma boa tarde para você, até a próxima, hein? Muito obrigada, boa tarde. Muito bem, vamos em frente. Olha, uma conferida rápida aqui das nossas cotações do mercado físico. Eu gostaria de destacar principalmente a situação do café. Eu já citei aqui, o café está subindo agora há pouco, 9%. É o terceiro dia de alta aqui na Bolsa de Nova York, refletindo a preocupação com as geadas no Brasil. E, claro, o impacto é direto também no nosso mercado físico. Estou vendo aqui agora, hoje pela manhã, preços do café arábica no sul de Minas, R$ 990 por saca de 60 quilos. Cerrado Mineiro, R$ 1.000. Já bateu em R$ 1.000, alta fortíssima. Lembrando que há 2 dias atrás esses preços estavam em torno de R$ 850 por saco. Então, estão vendo aqui aumentos de quase 20%, que isso não é maior porque o câmbio, o dólar caiu ontem, senão o impacto seria ainda mais alto no mercado interno, já que na Bolsa está subindo já em torno de 20% neste momento em relação a 2 dias atrás. Então, está aí o impacto direto e, é claro, isso vai acabar também na xícara do consumidor rapidamente. O impacto, portanto, é imediato também nos preços ao consumidor nos supermercados. O que mais? Preço da soja. Soja praticamente estável em todas as praças que a gente acompanha. Ontem não teve grandes variações, pode variar agora à tarde, até com alguma queda, porque Chicago está mostrando uma queda forte nesse momento, em torno de 3%. Mas hoje pela manhã os preços estavam praticamente estáveis. Porto de Paranaguá, 172,50, Rio Grande, 174, no interior de Passo Fundo, 168, Cascavel, no Paraná, 166,50, Rondonópolis, 170, Rio Verde, 166, Dourados, 160. Preço do boi gordo, praticamente estáveis, com leve queda. Araçatuba apontando aqui para R$ 315 arroba, uma queda de 0,3% em relação ao dia anterior. Então, aí está um retrato rápido aqui. A gente não tem todos os quadrinhos de mercado físico hoje por uma questão técnica, portanto, é só um resumo do comportamento dos preços do mercado físico, com destaque principal, é claro, esse que eu citei, que é o do café. E o milho segue sofrendo. O milho já sofreu muito por falta de chuvas, depois pelas geadas, novas geadas agora, ampliando ainda as perdas da nossa combalida safra de milho, a segunda safra, que vai ser muito pequena esse ano, e agora com essas novas geadas sofrendo mais prejuízo. As geadas registradas nesse início de semana no Paraná, por exemplo, podem agravar ainda mais as perdas da segunda safra nesse estado, que é o segundo maior produtor. De acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura Paranaense, houve formações de cobertura de gelo até nas áreas mais ao norte do estado, onde isso não é muito comum. Quase metade das lavouras está em condições muito ruins, segundo o DERAL. O boletim aponta que a ocorrência das geadas nas regiões de Campo Mourão, Cornélio Procópio e Francisco Beltrão atingiram as lavouras agrícolas, a maioria em fases de frutificação e maturação. Algumas dessas regiões ainda estão mensurando as perdas pelas primeiras geadas do ano, registradas no fim de junho. O DERAL também informou que 46% das plantações de milho safrinha do estado estão em condição ruim, ante os 18% registrados em igual período do ano passado. A maior parte dessas lavouras estão em regiões que tiveram novamente geadas esta semana. Entre os municípios paranaenses, os que têm maior porcentagem de lavouras avaliadas em condição ruim são Paranavaí, Cornélio Procópio e Francisco Beltrão. A possibilidade de que o fenômeno climático possa ocorrer novamente nos próximos dias preocupa os produtores. As exportações brasileiras de peixes de cultivo cresceram nada menos que 158% agora no mês de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério da Economia. Com o resultado de junho, o avanço da piscicultura brasileira nas vendas internacionais foi de 83% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e de 22% em comparação com o trimestre anterior. O faturamento do setor nesse período alcançou 3.900.000 dólares. O Paraná superou Mato Grosso do Sul e assumiu a liderança nas exportações de tilápia.
Santa Catarina vem em terceiro lugar e a Bahia em quarto. O principal destino da tilápia brasileira é os Estados Unidos, seguido por China e Chile. E as geadas dessa semana voltaram a impactar também a cana-de-açúcar aqui na região sudeste do Brasil. Sobre esse assunto eu conversei ontem à noite com a pesquisadora Lígia Reis, ela que é consultora de gerenciamento de risco da StoneX. Ela conta para a gente o que ela está vendo em termos de impacto. A cana, lembrando que já foi afetada por falta de chuvas e agora também pelas geadas. Realmente a geada pegou em cheio, não foi só o café, milho, né, mas a cana-de-açúcar também. Nós tivemos essa semana a segunda geada mais expressiva e generalizada do ano. E assim como a primeira, ela pegou praticamente o Centro-Sul inteiro. Nós tivemos relatos de geadas em regiões produtoras do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, seja sul do estado, norte do estado, Minas Gerais, Goiás. Então, tanto essa dessa semana quanto a anterior, elas foram realmente muito extensas. Com relação a danos, ainda é um pouco cedo para dizer, a gente sabe que vai impactar, porque realmente foi severa, mas a dimensão do estrago ela ainda demora um pouco para aparecer, né? Inclusive, algumas geadas pegaram em áreas que já tinham sido danificadas pela primeira geada, que já tinha matado, digamos assim, a gema, né, a cana. Então, nesse caso, não tem um dano adicional, né? Porque foi em áreas que já tinham sofrido. Mas também, com certeza, houve incidência de geadas em áreas que não tinham sido impactadas pela primeira. E o mercado de açúcar, ele está reagindo a isso, né? Mais uma vez, em alta, né? Preocupado, porque vem em cima de uma cana, como você comentou, já muito seca, né? Muito castigada. A gente vai ter que acompanhar muito essas próximas 2 semanas, quando de fato a gente vai ter a dimensão dos impactos da geada para essa safra agora e para a próxima também. Que número vocês estão adotando no momento aqui? Já se sabe que em função da falta de chuva já tinham acontecido algumas reduções nas estimativas da safra aqui do Centro-Sul em relação à safra do ano passado. O que se pensa atualmente em termos de números aqui para a nossa safra de cana? Uhum. Hoje o mercado trabalha num consenso, digamos assim, de uma moagem entre 540, os mais otimistas falando de 560. Porém, com as geadas, a gente já vê mais casas falando de 530 e até pontualmente algumas abaixo disso, né? Uma quebra muito grande, porque nós tivemos na safra passada mais de 600 milhões de toneladas. E a preocupação para a próxima safra, ela vem também não só pelo clima seco, mas pela geada. O clima seco, ele dificulta o plantio, a renovação de cana, então deve ser um ano também bastante complicado, né? A gente tem que ficar de olho agora no final do mês, porque há uma expectativa de chuvas aqui para o Centro-Sul, subindo até São Paulo, até regiões produtoras acima do Paraná, né? Que precisam muito realmente dessa umidade, dessa chuva vindo. Aí, um ano complicado para a agricultura brasileira, né? Café muito afetado, bastante afetado, especialmente pelas geadas, mas também já havia sofrido perdas em função de falta de chuvas anteriormente. E esses dois fenômenos, falta de chuvas e depois as geadas, também afetando severamente o milho, a cana-de-açúcar, conforme a gente viu, verduras em geral, todas as hortaliças aqui, de uma forma ou de outra, sendo afetadas. Batata é uma delas, por exemplo, especialmente folhosas, como alface, por exemplo, são muito sensíveis a essa questão das geadas. Frutas também, conforme a gente viu, laranja, limão também afetados. E o que está se salvando até agora, em parte, é o trigo. O trigo está em pleno andamento nesse momento,
nessa fase atual, ele suporta bem geadas, até as geadas são bem-vindas na parte inicial, mas preocupa bastante a previsão de novas geadas agora na virada do mês, daqui a uma semana e pouco. Aí já começa a afetar trigo também, que entra em outra fase, especialmente no Paraná, pode até afetar também no Rio Grande do Sul, seus dois principais estados produtores. Vamos torcer que pelo menos o trigo se salve, que escape dessa incidência, dessa inclemência do tempo aqui, como é o caso das geadas, que podem ser fatais aqui também para a triticultura. Torcer para que isso não aconteça. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Uma boa tarde. Lembrando que 18h30, final da tarde, estamos de volta aqui com o consultor AgroMais e o fechamento dos mercados desta quinta-feira. Boa tarde e até mais.